Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação web. Na aula de hoje, pessoal, dando continuidade à primeira aula, a gente vai continuar com o nosso mesmo projetinho que a gente fez na aula passada, porém hoje a gente vai criar um carinha chamado ManageBean. E aí eu vou explicar direitinho para vocês o que é esse ManageBean, para que ele serve e como que ele faz. O ManageBean ele vai nos auxiliar na criação das telas do JSF. Como assim? Ele é o cara que vai intermediar o código Java e os nossos XHTML e HTML. Como funciona? Quando a gente criar ações para os nossos botões, associar nossos inputs a algumas variáveis Java, ele vai ser o responsável por fazer a leitura dos HTMLs e passar esses dados para os nossos códigos Java. Como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem aqui um projetinho que a gente criou aqui, né? Um pneu grid, algumas coisas aqui, nome e sobrenome. Então eu vou expandir aqui o meu projeto na área aqui de pacotes de código fonte. Até o momento eu não tenho nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito novo. Se não tiver classe Java aqui, vocês podem vir aqui em outros e procurar aqui, ó. Vamos ver aqui. Java, classe Java. E aqui a gente vai dar o nome da nossa classe Java. Vou chamar de, sei lá, nomes Bean. Vou passar a adotar o padrão de nomes Bean. Geralmente quando a gente cria os ManageBeans, a gente adiciona esse Bean no final para a gente conseguir diferenciar ele de outras classes Java. Então vou chamar de nomes Bean, vou clicar em finalizar. Beleza, até o momento eu não criei um ManageBean, eu criei apenas uma classe convencional Java. Vou apagar um pouco desses comentários, que eu não quero esses comentários. Outra coisa que eu esqueci de fazer aqui, pessoal, que eu estou trabalhando com um pacote default. Então eu vou já adotar a criação de um pacote aqui. Deixa eu refatorar aqui, ó. Se você tivesse feito errado também, você poderia vir aqui e... Deixa eu ver aqui onde que a gente mover aqui. Então eu quero mover ele para o pacote br.edu.ifnmg.primeiro projeto. Então eu estou adotando esse padrão aqui. Estou desenvolvendo esse aqui para os alunos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Mas qualquer um pode desenvolver, assistir as nossas videoaulas. O padrão do projeto aqui seria mais ou menos, se você tivesse uma empresa, seria o domínio da sua empresa invertido, mais o nome do projeto. É uma forma de organizar nossos projetos aí, assim garantindo que o que você crie não vá, as classes que você criar não vá coincidir com outra empresa que criou classes com o mesmo nome, já que o pacote aqui vai sempre mudar. Então vou clicar em refatorar. Pronto, coloquei já dentro do pacote certo, ele já cria isso aqui para mim, tem que ter esse package aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na hora de criar, eu preciso anotar essa classe aqui. Que anotação é essa? A gente anota com arroba. Esse arroba permite adicionar anotações a métodos e classes e até atributos em variáveis Java. Então, por exemplo, eu vou anotar aqui com arroba, vou dar um Ctrl espaço para ele já ajudar a completar. Já trouxe aqui para mim, ó. O ManageBean que eu quero é esse aqui, ó, Javax Faces Bean. Então eu vou selecionar ele, ele já faz o import aqui pra gente. Se você quiser escrever tudo na mão, não tem problema, mas você vai ter que escrever o import, todo esse código aqui, Javax Faces Bean, faces.bean.manageBean, o que dá muito mais trabalho. Então, se a gente está usando uma ideia para facilitar, vamos utilizar os recursos de facilitação. Então, esse ManageBean, pessoal, eu falo para essa classe aqui, eu falo para o JSF que essa classe aqui, ela vai ser um gerenciador Bean. O que ele vai fazer? Ele vai intermediar o nosso HTML, ele vai funcionar basicamente que ele vai conseguir, a gente vai conseguir chamar um método, pegar as variáveis aqui diretamente do nosso XHTML aqui. Para isso basta a gente anotar com isso aqui.
A gente está trabalhando com JSF 2.2. Na versão 1.2 para trás a gente não tinha esse recurso aqui. A gente tinha um arquivo XML, fazia as configurações todas lá. Por aqui é mais fácil. Como é que funciona o ManageBean? Se você fizer só isso aqui, lá na sua classe, ele vai pegar o nome da sua classe aqui, coloca esse Nzinho aqui, a primeira em minúsculo, e aí a gente consegue achar ela aqui. Você pode customizar o nome que ele vai enxergar lá. Basta eu colocar o name aqui e nomes bin. Esse aqui é o nome padrão dele. Se eu não coloquei esse name aqui, por padrão ele vai gerar esse nome. Agora eu posso mudar, sei lá, nomes manager bin. Eu posso vir cá e mudar esse nome. Então, esse nome aqui geralmente eu não gosto de mudar, já que todos os ManageBeans eu costumo criar sempre dentro de um mesmo pacote, então eu não tenho ManageBeans repetidos. E aí, assim fica mais fácil organizar. Aqui pode ser que a gente, por aqui ficar mais difícil de controlar, a gente pode acabar causando erro, alguma coisa. Então, se você quiser saber, quando você cria um ManageBean, automaticamente o nome que a gente vai enxergar lá no HTML vai ser esse aqui, ó, sempre com a primeira em minúsculo. Vou apagar aqui que eu não vou utilizar. Agora falta só colocar mais uma anotação, pessoal. É uma anotação de escopo. Eu vou colocar aqui, ó, session, começar a escrever, dá Ctrl espaço, já trouxe session scope. Eu já vou explicar o que é esse session scope. Esse session scope funciona assim: o tempo que essa classe vai ficar na memória. Então, por exemplo, o que é a sessão? Quando alguém acessar seu site, ele gera uma sessão, ou seja, um momento que você está com esse site lá. Então, essa classe vai estar na memória do Java lá durante esse processo, durante essa sessão. Geralmente, essas sessões, se vocês vierem aqui no webinf, tem aqui um arquivo chamado webxml. Aqui tem o tempo de sessão, ó, session config, session timeout. É o tempo que essa sessão vai viver. Nesse caso aqui é 30 minutos. Se vocês já acessaram alguma página de banco, mesmo caixa eletrônico, vocês podem ver que se vocês ficarem um tempinho sem acessar, automaticamente ele fecha. Nos bancos, geralmente, acho que é em torno de 30 segundos, 15 segundos sem mexer, não sei ao certo. E algumas páginas de banco é em torno de 5 a 7 minutos o período da sessão. Se você ficar mais que esse tempo sem mexer, os arquivos de sessão que você criou, eles são eliminados da memória. Quando você tentar acessar novamente, você tem que fazer login novamente, tudo novamente que você estiver fazendo, porque ele novamente tem que ir no banco, buscar tudo mais. Então, esse session scope vai durar enquanto essa sessão viver. No meu caso ali, a minha sessão dura 30 minutos. Então, esses 30 minutos, essa classe aqui vai estar ativa. Então, o que acontece? Eu posso ir lá, recarregar a página várias vezes, que esse arquivo aqui não vai mudar. Do jeito que ele já tiver carregado a memória, ele vai estar. Depois desses 30 minutos, sem acessar, lógico, sem acessar, viu, pessoal? Que cada vez que você atualiza a página, ele está como se ele estivesse chamando o código novamente, e aí ele está atualizando o tempo da sessão. Mas ficou 30 minutos sem acessar o site, sem mexer, ele automaticamente limpa. Até porque não faz sentido você manter os arquivos na memória. Imagina que seu site tem 1000 acessos e você não limpa a sessão. Aí ele ia ficar aí pro resto da vida essas informações de memória. Com o tempo ia faltar memória no servidor aí. Beleza, já criei aqui então. Isso aqui já é suficiente para me ver essa classe aqui. Daqui um pouquinho eu mostro. Vamos já criar aqui, por exemplo, o que eu vou precisar aqui? Eu tenho nome e sobrenome. Eu vou criar duas variáveis aqui do tipo privadas, string nome. Vou copiar aqui e mudar para sobrenome. Pronto, criei duas variáveis que eu precisava. Para o JSF enxergar elas, ou isso aqui tem que ser público, ou eu tenho que criar os getters e setters. Eu prefiro criar getters e setters. Get nome, set nome. Reparem, pessoal, que eu só digito a primeira palavra, só o nomezinho get. Digito get, aperto Ctrl espaço. Ele já dá essa opção aqui de gerar o método get pra gente. E a mesma coisa para o set. Eu digito set, aperto Ctrl espaço, ele já dá a opção de gerar. Então, o que é? O get, para quem não tem muito conhecimento aí,
O get ele funciona basicamente para pegar um valor, pegar um determinado valor de uma variável. Então, por exemplo, get nome, eu vou retornar aqui, ó, o valor que está na variável nome. E o set nome eu vou atribuir, então, ou seja, eu vou modificar a variável. Nesse caso, eu estou recebendo um texto nome e estou guardando na minha variável nome, variável da classe, que é essa aqui. A mesma coisa para o get sobrenome e o set sobrenome. Isso aqui, basicamente, o JSF vai chegar aqui e vai enxergar que tem um método get, e aí ele vai conseguir tanto pegar o valor quanto atribuir o valor a essa variável. Beleza, já criei esses dois, agora eu vou criar uma variável aqui para me testar. Então essa variável vai ser assim, private void, private não, tem que ser pública, o método public void é um método público que o Java vai chamar. Vamos colocar assim, ó, dizer olá. Então ele vai dizer olá e vai retornar uma mensagem. Como é que eu vou retornar essa mensagem? Vou criar aqui então um private string mensagem, e aqui o dizer olá vai fazer o seguinte: mensagem igual a nome mais sobrenome, nome mais espaço, entre aspas assim, mais sobrenome. Só que antes do nome aqui eu vou colocar aspas e a mensagem que eu quero: olá, nome mais o sobrenome. Então essa é a mensagem. Como eu também criei aqui uma variável aqui do tipo privado, eu também preciso criar um getter e setter para ela. Então eu vou criar também um get set. Get set, pronto. Um get mensagem e um set mensagem. Vocês viram que com auxílio ao código, pessoal, a gente faz essas classes aqui muito rápido. Então basicamente esse tanto de coisa aqui eu não tive que escrever muita coisa, eu tive que escrever apenas a palavrinha get, dar Ctrl espaço. Como ele já enxerga que já tem uma variável privada aqui, ele já dá a opção para criar o getter e setter desta variável. Por isso que a gente consegue fazer muito rápido. E aqui o método dizer olá tem que ser público para que ele também possa ser visto ali do nosso XHTML. Vamos voltar aqui agora no index que a gente já tem. E aqui onde está o nosso input text nome, eu vou fazer assim: o value dele, ou o valor dele, vai ser o seguinte: vai ser exatamente o nosso manage bin, que a gente chamou de nomes bin. Ó, aqui pessoal, vocês colocam assim, ó, isso aqui chama IEL. Eu coloco jogo da velha, abro chaves, automaticamente ele já fecha as chaves para mim. Aqui ele já traz as opções para a gente, ó. Então basta eu começar a digitar o nome do meu manage bin. Lembra lá que é nomes bin, né? Ó, começa com a primeira em minúscula. Então eu dou enter aqui, ele já dá a opção. Quando eu der o ponto, ele já dá opções, tá vendo? Aqui, pessoal, eu não vou selecionar o set, eu vou selecionar só aqui, ó, que é mensagem, nome ou sobrenome, porque são as variáveis. Quando o JSF for chamar isso aqui lá, ele vai enxergar que a gente está querendo, no caso, ou set ou get. Por exemplo, se ele estiver carregando a tela para visualização, ele vai pegar o que está lá através do get, o que está na variável, e colocar no input text. Na hora que a gente chamar o método, por exemplo, dizer olá, ele pega tudo que tem na tela e envia para a classe, utilizando os métodos set. Vamos colocar aqui o value aqui no input text com id nome, vamos colocar o nome. Onde está sobrenome aqui, que está até errado. Sobrenome, vamos colocar aqui o value também do input text, que vai ser também a mesma coisa, nomes bin ponto sobrenome. E aqui onde tem esse button, pessoal, a gente vai ter que mudar, que a gente não consegue usar um button assim. A gente vai usar um outro carinha chamado command button. Mas para a gente usar um command button, a gente precisa ter um formulário aqui. Então a gente usa assim, ó, h:/form. Esse formulário é o que permite a gente conseguir enviar informações lá para o nosso manage bin.
Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar aqui esse button e vou colocar assim, ó, P, dois pontos, Command, Button. E aqui dentro eu vou colocar o value, que é só o nome do botão, vou chamar de enviar mesmo. E aqui tem um carinha chamado Action, eu vou utilizar o Action. O Action, ele vai chamar, vai executar uma ação para mim. Nesse caso, a ação, pessoal, esse é o nome sbin.dizer-olá. Ele vai chamar o método dizer-olá para a gente. Tá, até o momento o que eu estou fazendo? O dizer-olá, ele vai apenas pegar o nome e o sobrenome preenchido e montar uma mensagem aqui. Então tem que exibir essa mensagem na tela. Como é que eu vou fazer para exibir essa mensagem na tela? Eu vou até copiar esse output text aqui, coloquei ele para baixo. E aqui dentro desse output text, eu vou criar um ID para ele, MSG, vou chamar o ID dele. E o value dele vai ser isso aqui, ó, nomes.mensagem. Então aqui eu vou exibir a mensagem. Só que, pessoal, vocês vão reparar que a gente usa um carinha aqui chamado Ajax. O Ajax, por exemplo, a maioria dos sites aqui, ó, quando a gente está acessando, por exemplo, o Prime Faces mesmo, se eu clico no demo, ele envia a requisição para o servidor, depois volta um HTML inteiro aqui. Com o Ajax, ele é um pouco diferente. Por exemplo, vamos pegar o Command Button aqui. Com o Ajax, ele não faz esse processo aqui, ó, de enviar e depois voltar. Por exemplo, veja o non-Ajax aqui. Ele envia a requisição, a página inteirinha recarrega. Com o Ajax, a gente usa um JavaScript para enviar. Vocês podem reparar aqui em cima, ó, que o browser ele não atualiza. Eu posso clicar aqui várias vezes. Então a gente tem um carinha que é um JavaScript que ele fica responsável por chamar o servidor. Depois que esse servidor chamou, ele devolve aqui para a gente. Com isso, a gente consegue enviar só o que a gente precisa e também devolver só o que a gente precisa. Se vocês quiserem mais informações sobre esse Ajax aqui, na página do Prime Face a gente tem esse Ajax Core aqui e ele tem aqui essas informações. Por exemplo, enviar somente parte das informações. Por exemplo, eu tenho aqui vários campos. Eu vou enviar só uma parte. Por exemplo, aqui eu enviei só algumas informações. E se não me engano, esse true aqui envia praticamente tudo. Então aqui a gente consegue enviar só uma parte das informações. Basicamente a gente também não atualiza a página, então a gente não recarrega imagens, esses outros tipos de recursos que a gente tem na página. A gente não recarrega tudo. Só que aí tem um porém. Quando a gente está utilizando a Ajax, por exemplo, essa mensagem aqui, a gente tem que mandar atualizar ela. Então a gente consegue atualizar só o ponto específico que a gente precisa. Então vamos lá. Aqui no update, eu vou deixar aqui, ó, ele tem um carinha chamado process. É quem ele vai ler. Eu poderia colocar, por exemplo, se eu quero processar só o nome, eu posso colocar só o ID nome aqui, ó. Ele vai pegar só o valor desse nome e enviar. Nesse caso eu tenho que colocar também o this. Esse this aqui é o próprio botão. O próprio botão tem que executar a ação dele. Então tem que ser o process e o this. Mas nesse caso eu vou deixar enviar tudo aí. E vou utilizar só o update aqui, ó. Chama update. O update ele vai atualizar um ponto específico onde eu marcar aqui. Nesse caso eu quero o ID MSG. Então ele vai fazer o que? Quando ele enviar a requisição que finalizar, ele vai vir cá e atualizar o valor do MSG. Beleza, até o momento aqui está tudo certinho. A gente tem o nosso management corretamente, já colocou o HTML aqui corretamente. Então vamos testar aqui e daqui um pouco eu explico mais um pouquinho disso aqui. Faço uma revisão aí de como foi isso aqui. Eu tenho que mandar executar, pessoal, porque agora eu criei uma classe Java. Essa classe tem que ser compilada. Se eu não mandar ela compilar, ela não vai ser enviada novamente. Testar aqui, eu acho que já foi. Vamos ver aqui. Atualizar, beleza. Vou digitar aqui. Mandar enviar. Ó, fez certinho. Então ele foi lá no meu código Java, né? Executou o dizer olá. Na hora que ele voltou, esse update aqui simplesmente alterou a mensagem. Vê que quando eu clico em enviar, eu posso clicar várias vezes. Aqui em cima não muda o status da página. Então, ó, posso colocar outro nome aqui, clicar em enviar, ele muda.
isso sem alterar a página, isso graças ao Ajax. O Ajax nos possibilita executar esse tipo de ação. Basicamente o que a gente precisou para isso, pessoal, foi colocar o update. Eu não preciso configurar o Ajax. Naturalmente, o Prime Face já vem com esse Ajax por padrão. Ah, mas e se eu não quiser o Ajax? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono Ajax, False. Aí também não preciso do update. O que ele vai fazer? Toda vez que eu clicar em enviar, ó, ele está fazendo uma requisição. Se eu trocar o nome aqui e clicar em enviar, ó, como ele atualiza a página toda, eu já não precisaria mais daquele update. Então ele faz a atualização toda. Mas usar o Ajax é muito melhor. Além de você enviar só as informações necessárias, só as informações que a gente precisa, a gente economiza essa atualização. Por exemplo, eu não preciso atualizar o input nome e o input sobrenome. Eu só preciso atualizar isso aqui. E às vezes, por exemplo, você cria um validador de CPF, você ainda não vai enviar todas as informações, você quer só enviar o CPF para validar se porventura já existe cadastrado no banco ou se o CPF está correto. Você poderia, quando a pessoa terminou de digitar, foi para o próximo campo, já ir verificando enquanto ela está digitando aqui. Se você fizer essa atualização inteira da página, aí a pessoa estava digitando aqui, ele vai apagar o que a pessoa digitou. Com o Ajax não, o Ajax você poderia mandar verificar e ter um status aqui na frente que ia falar se está ok ou não. Então basicamente é isso quando a gente utiliza o Ajax. É uma coisa que facilita muito. Cliquei aqui, enviei por Ajax, automaticamente ele atualiza isso aí. Então pessoal, essa aula aqui ficou bem curta mesmo, vai ser só isso aqui mesmo por aqui. E a ideia era só iniciar vocês nesse Manage Bin. Então na próxima aula a gente vai começar a criar uma telinha com uma lista, permitir que a gente adicione então essa leitura aqui, esses dados que a gente vai criando uma lista e exibir esses itens na lista. Então essa aula vai ficar por aqui, muito obrigado. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo para que a gente possa continuar criando novos vídeos aí. Obrigado, até mais.